Nem tudo o que funciona vem de Deus. Maravilhosa, seja muito bem-vinda ao Devocional Diário Revestidas. Aqui você vai encontrar sempre uma palavra vinda dos céus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre discernimento, algo extremamente necessário e importante para nós, mulheres cristãs, homens e mulheres cristãos. O cristão ele precisa ter discernimento de espírito para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Porque não é porque algo funciona, algo que deu certo, que é algo que vai vir diretamente do Senhor ou algo que vai agradar a Deus. E para isso nós vamos aqui na história de Êxodo. Nós vamos na história de Moisés, no capítulo 7 do livro de Êxodo, que vai falar sobre o momento em que Moisés, um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, para levar ali para a terra prometida, vai começar a ir adiante de Faraó, pedindo para que o povo ele fosse liberto. Esse momento na história, eu não vou entrar tão profundo aqui na história, eu quero que você também pegue a sua Bíblia, que você leia esse livro de Êxodo, porque é um livro rico em detalhes, um livro onde Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Mas, neste momento aqui em específico, quando Deus levantou Moisés para poder libertar esse povo do Egito, da escravidão que eles estavam vivendo, Moisés precisava de comparecer, ir adiante Faraó, para pedir que o povo fosse libertado, para pedir com que o povo ele tivesse o direito de se retirar ali dos trabalhos que eles estavam realizando para poderem ir para o deserto. Porém, não foi algo fácil. Mas não foi algo fácil porque Deus ele endurecia o coração de Faraó. Porque Deus queria mostrar a sua soberania, o seu poder sobre aquele povo, sobre a vida de Faraó e sobre os egípcios. Ele queria mostrar quem era o Deus de Israel. Aliás, quem ele é até os dias de hoje. Porque esse Deus que libertou esse povo, que usou Moisés e grandes outros homens na Bíblia, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e do futuro. Amém? Aqui no Êxodo capítulo 7, vai falar sobre esse momento onde Moisés começa a se apresentar diante de Faraó. Nós vamos ler no versículo 8 em diante. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Arão, ele é irmão de Moisés. Quando o Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até o Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Algumas versões vão ser bem específicas e falar que são feiticeiros. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Aqui neste momento, onde Moisés vai se apresentar ao Faraó, Moisés ele usa o bordão dele para transformar em uma serpente, para mostrar o poder do nosso Senhor. Porém, Faraó tinha ali feiticeiros, magos, que conseguiram fazer o mesmo. Porém, olha só que interessante como é a palavra do Senhor. Ela vai nos revelando através de cada versículo, de cada detalhe. Mesmo eles conseguindo transformar aquele bordão em uma serpente também, o bordão de Arão devorou os bordões dele, ou seja, a serpente que Deus tinha feito através do bordão de Arão, do cajado de Arão, ali aquela serpente devorou todas as serpentes que aqueles outros feiticeiros eles tinham realizado, tentando replicar o poder de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que nós temos que buscar o discernimento de Deus. Nós precisamos de entender aquilo que vem de Deus, o que não vem de Deus. Porque nós todos os dias nós somos bombardeados por muitas coisas que são ocultas e que querem levar com que você peque, com que você cometa ali algo que vai contra os princípios do valor cristão. E no livro de Oséias vai ser muito claro, o livro de Oséias é um dos livros que está aqui na Bíblia, né, no capítulo 4, versículo 6, vai ser muito claro quando diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós cristãos. Por que nós pecamos? Por falta de conhecimento.
por falta de entendimento, por falta de discernimento. E nós não pesquisamos sobre o que é aquilo. E se aquilo que está sendo introduzido é algo que agrada a Deus ou que não agrada a Deus. Porque se nós formos olhar assim, mas está funcionando, estou realizando tal procedimento, estou passando por tal situação, realizei isso daqui, funcionou, me ajudou. Mas é algo que vem de Deus? É algo que realmente você foi recorrer ao Senhor ou você foi recorrer a práticas ocultas que te tiram ali da presença do Senhor? Existem diversas coisas que eu poderia estar mencionando aqui com vocês, mas que eu deixo para mencionar somente nos nossos devocionais, no devocional Revestidas, que acontece no nosso grupo do WhatsApp, porque ali nós temos total liberdade de colocar as nossas perguntas, as nossas dúvidas, de expor tudo de acordo com a Bíblia. Aqui nós temos algo mais limitado, mas se você deseja se aprofundar, sair do raso, mergulhar nas águas profundas do Senhor, se libertar de mentiras ocultas que estão vindo até a sua vida e você verdadeiramente buscar andar nos caminhos do Senhor, você precisa de estar lá no Devocional Revestidas. É um grupo de mulheres no WhatsApp, onde nós nos encontramos uma vez na semana, toda quinta-feira, no Zoom, no YouTube, para estudar a palavra de Deus de forma profunda. E ali você tem total liberdade de expor, compartilhar testemunhos, situações, e ali nós vamos aprendendo juntas, né, aquilo que Deus ele tem como um propósito para nossa vida. Mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, esse tema que nem tudo que funciona vem de Deus. Eu vou mencionar aqui algumas coisas que são até um pouco polêmica e que muitas vezes muitos cristãos fazem e não sabem nem o que estão fazendo. Uma delas, por exemplo, é yoga. A yoga ela tem uma raiz hinduísta. E quando um cristão está realizando esse tipo, né, não é um procedimento, mas está realizando uma sessão de yoga, está realizando essa meditação, você está entrando em uma espiritualidade que vai contra aquilo que o cristianismo ele prega. Porque a yoga, ela tem essa raiz hinduísta, e quando você está praticando a yoga, cada uma daquelas posições que você está colocando ali o seu corpo, você está fazendo com o seu corpo, essa posição ela está sendo referente a um deus hindu. Então olha como que muitas coisas vai entrando na vida de um cristão, e esse cristão ele vai perecendo, ele vai pecando por falta do conhecimento. E ao mesmo tempo a pessoa vai olhar de uma certa forma falando assim, mas eu faço yoga e faz bem para minha saúde. Eu faço yoga, eu medito, mas eu fico pensando em Deus. Eu faço yoga e eu tô até assim mais confortável, mais leve, né? Funciona para mim. Só que nem tudo que funciona vem de Deus. Nem tudo que funciona, nem tudo que vai te deixar mais leve, mais confortável, nem tudo aquilo que vai te deixar mais feliz significa que vem de Deus. Então nós precisamos de tirar as escamas dos nossos olhos, pesquisar e entender aquilo que entra dentro da nossa casa, aquilo que entra dentro da nossa vida e coisas no qual nós saímos da nossa casa para poder fazer. E sem perceber, muitas coisas ocultas, elas entram e ficam ali, no nosso dia a dia. O ocultismo, sabe aquele ocultismo disfarçado de coisas boas e legais? Ele está entrando nos lares de muitos cristãos. Então existem muitas situações, muitas coisas que ficam ocultas. Constelação familiar cristã. Nós não temos base bíblica para isso. Mas isso aqui são assuntos que nós temos que nos aprofundar ainda mais. E isso nós fazemos lá no Revestidas. Mas que eu quero estar aqui nesse momento aqui hoje, abrindo os seus olhos, tirando escamas desses olhos, para que você entenda que nem tudo que funciona vem de Deus. Esses magos aqui, eles estavam conseguindo reproduzir uma serpente. A palavra do Senhor na Bíblia também vai dizer que o diabo, Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para confundir quem? Quem que ele quer confundir se disfarçando como anjo de luz? Ele quer confundir os escolhidos. Ele não quer confundir quem já está lá no time dele. Ele quer confundir o time oposto. Outro exemplo sobre isso, nós temos os desenhos infantis. Quantos desenhos que são legais, divertidos, mas ao mesmo tempo são desenhos que têm mensagens ocultas para poder enganar a nossa geração ali de crianças. Quantas vezes você coloca um desenho para o seu filho, tem algo super legal, divertido, funciona para distrair a criança enquanto você lava uma vasilha, mas que ali é algo que não vem de Deus. Como exemplo disso, nós temos, por exemplo, o boneco Stitch.
O Stitch, do Lilo Stitch, ele é um boneco de voodoo. Quando eu era criança, eu amava assistir o filme, desenho, né, da Lilo Stitch. É super bonitinho. Satanás, ele não vai vir fazendo coisas que vai afastar a criança dele. Vai fazer coisas bonitinhas, fofinhas, uns desenhos agradáveis, que vai funcionar enquanto você precisa de fazer alguma coisa e o seu filho precisa de te dar um tempo. Vai funcionar, mas não é porque funcionou que é de Deus. Então nós precisamos de ficar atentas nesses detalhes. Aquele chaveirinho, Labubu. Labubu é um chaveirinho que virou uma febre entre crianças, adultos, adolescentes, entre pessoas de todas as idades possíveis, mas que não passa de uma inspiração de um demônio chamado Pazuzu. E ali cristãos estão colocando dentro de casa esse chaveiro porque acha fofinho, ai que gracinha, que bonitinho. Colocando dentro de casa por conta de uma estética, mas que por falta de conhecimento, falta de entender e de buscar o que é, acaba pecando, acaba abrindo brechas para o inimigo agir na sua vida. Então nem tudo que funciona vem de Deus. Alguns métodos de aprendizado, alguns métodos de você se desenvolver, coisas místicas, isso não vem do Senhor. Horóscopo. Ah, mas funciona, bate direitinho com a minha personalidade. Horóscopo ali, ó, do jeitinho que foi meu dia, bateu, foi certinho. Nem tudo que funciona vem de Deus. Cristão não vê horóscopo. Cristão não acredita em horóscopo. Liberta-se disso. Tira isso da sua vida. Nem tudo que funciona vem de Deus. E nós precisamos de buscar discernimento de espírito para não ser enganados. Porque o maligno, ele consegue reproduzir muitas coisas para entrar na nossa vida, para poder tentar fazer uma bagunça. Mas ele só entra e ele só faz uma bagunça a partir do momento que você permite que ele entre na sua casa e que ele faça aquilo que ele tem para fazer. Então, uma mulher posicionada, uma mulher cristã, ela consegue compreender, ela consegue entender, ela consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Já que eu não pensei nisso antes, eu não sabia disso antes, eu não tinha buscado isso antes. Eu quero me aprofundar nisso, mas eu até o momento eu não sabia de nada e agora você está abrindo os seus olhos através deste vídeo. E o que eu faço? Ora, pede a Deus, Senhor, sabe, abre os meus olhos espirituais, tira de mim toda venda, toda escama que está nos meus olhos. Me permita ver além daquilo que eu consigo olhar com os meus olhos humanos. Me dê discernimento de espírito. Fala comigo, me explica. Seja o meu professor, o meu mestre, me ensina. Quando você pede isso para Deus, Deus ele vai te ensinar. Deus ele quer que a gente seja uma geração de cristãos inteligentes, que tem discernimento. E não sendo movidos a modinha, a coisas que as pessoas estão fazendo. Ser movidos às coisas assim, sabe? Do que todo mundo está fazendo, você vai lá e faz. Não. Não. Mas outro ponto também que é muito importante é leitura da Bíblia. Você só vai entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus a partir do momento que você lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber. E você vai errar, você vai pecar, porque você não vai ter o conhecimento. Porque o conhecimento que Deus fala aqui no livro de Oséias, né? Não é o conhecimento das coisas da terra. É o conhecimento divino. É um conhecimento espiritual. É o conhecimento da palavra do Senhor. A partir do momento que você busca esse conhecimento, você vai ser guiada pelo Espírito Santo. E Deus ele vai te mostrar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Eu quero ler aqui com você 2 versículos bíblicos que falam exatamente sobre aquilo que Deus condena. Gálatas, no capítulo 5, versículo 20 ao 21. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Levítico 19, 26 vai falar para não praticar adivinhações e nem feitiçarias.
Deuteronômio 18, do 10 ao 14, vai dizer que entre o teu povo não se encontra alguém que queime o seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhações ou qualquer tipo de magia, nem que seja médium, ou que consulte os espíritos, ou que fale com os mortos. Olha só, que forte. E além disso tudo, a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Nós precisamos de vigiar e orar, clamando pela presença de Deus em nossas vidas, para que a gente não caia nos caminhos errados. Nem tudo que funciona vem de Deus, minha irmã. Coloque isso no seu coração. Peça para que Deus possa te revelar aquilo que está oculto e que Ele possa falar com você através deste devocional que você acabou de fazer. Um devocional com base bíblica, dentro da palavra, trazendo um ensinamento, mas falando aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós não vamos falar somente sobre Deus quer te abençoar. Nós vamos também examinar a nós mesmas, reconhecer aquilo que nós temos feito que não tem agradado a Deus, mudar os nossos caminhos e permitir que Ele nos lapide, assim como o barro na mão do oleiro. O Senhor, Ele tem a liberdade de lapidar as suas filhas. Permita que Deus lapide a sua vida, que Ele te mostre, que Ele coloque aquilo que está fora do lugar no lugar e que a sua vida seja transformada pelo verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, é o que eu desejo para a sua vida. Se você gostou deste vídeo, se você deseja receber vídeos como esses diariamente, se você deseja estar recebendo os nossos devocionais, clica aqui neste sininho que está aqui embaixo, já faça sua inscrição aqui no canal, embaixo na legenda também tem um link para o Grupo Revestidas, lá como eu mencionei a gente vai a fundo, a gente vai mergulhando na palavra, temos mais tempo, temos esse encontro semanal pelo Zoom, e você também pode estar conversando com todas as mulheres amigas em Cristo que estão ali naquele grupo. Venha fazer parte também do Revestidas.